empresas que ainda não estão preparadas para isso, né? Ainda não conseguiram chegar nesse nível mais maduro em que o colaborador se sinta à vontade de expor uma situação que é considerada uma vulnerabilidade. Daí a gente entra numa outra questão, que é o quanto que a comunicação interna ainda não é ativo estratégico da organização, ainda está longe do negócio. Olá, bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos do RH, da comunicação interna e da cultura organizacional. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. Em 2025, 2024, a gente vem falando muito sobre burnout, saúde mental, NR1, liderança humanizada, romantização dos excessos, normalização dos abusos. Mas como que as empresas estão de fato se comprometendo com esta pauta? Este é o tema de hoje e a gente vai falar com a Aline Oliveira. A Aline, deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui, ó. É psicóloga, consultora em gestão de riscos sociais, diretora da Inteligente Consult, apoia empresas na identificação, mensuração e gestão de riscos psicossociais, criando métricas e indicadores estratégicos que orientam decisões, fortalecem a organização e antecipam riscos e crises relacionadas ao fator humano. Aline, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Milena, Daniel, pelo convite primeiro, né? E pelo espaço para a gente discutir um assunto que está em alta e tão polêmico, Pois né? é. Verdade. Muito polêmico. E deixando as empresas assim, e agora o que eu faço? Como que eu dou o primeiro passo, né, Aline? Sim, enlouquecidas. Enlouquecidas. Aline, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente tem um ritual aqui no Intralizando, que é fazer a nossa autodescrição. Eu vou começar por mim, na sequência o Dani, daí você finaliza. Bom, eu estou de calça verde bandeira, eu estou com uma blusa beijinha, mais uma camisa bege de listras verdes, ou verdes de listras beges. Bem legal, bem legal. De tênis, um colar de pérolas, acessórios dourados. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos até a altura dos ombros. Boa. Eu sou um homem branco, cabelo curtinho, castanhos, mas começando a ficar grisalho. Tenho barba. Estou de sapato marrom, calça jeans preta e uma camisa social manga longa cinza escuro. Joia, bom, isso eu acerto, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados um pouquinho abaixo dos ombros. Estou usando uma camisa preta de manga longa, uma calça preta também e também acessórios dourados. All black. All black. All black. Vamos começar, Aline. Vamos lá. Em 2024, o Brasil registrou quase 472 mil afastamentos por transtornos mentais, como depressão, ansiedade e burnout. Um aumento de cerca de 67% em relação a 2023. E o maior número em uma década. Preocupante, né? Esses afastamentos impactam diretamente custos, produtividade e continuidade operacional das empresas. Na sua visão, o que essa mudança revela sobre maturidade ou a falta dela das empresas brasileiras em relação aos riscos psicossociais no trabalho? Bom, essa é uma questão, Milena, que ela primeiro demonstra que as empresas precisam olhar com urgência para essa temática. E tem um ponto que nós identificamos que desencadeou um pouco a aceleração desse número, né, de afastamentos, que foi toda a mudança decorrente da pandemia ainda, né? É verdade. Porque o que aconteceu? A gente teve alguns anos de estresse absurdo, muita ansiedade, muita inconstância, insegurança com relação às pessoas, fora toda a tristeza, né, do que aconteceu, enfim. As empresas acolheram esse movimento por um período, fizeram ali um movimento remoto, né, flexibilizaram algumas coisas, mas de repente tudo voltou ao normal. As pessoas, inclusive, chamaram isso de novo normal, né? Então, vamos voltar. Então, as empresas simplesmente absorveram essa mão de obra que já estava danificada, prejudicada, ali, fragilizada e trouxeram para dentro das empresas como se nada tivesse acontecido. Então, vamos voltar ao normal. Então, a gente já trouxe um recorte fragilizado para lidar com as mesmas questões que eram lidadas antes. Isso fez com que as pessoas viessem para a empresa de um patamar diferente do que elas estavam antes. Né? Então, com muito mais suscetibilidade a transtornos mentais, a esgotamento, a questões físicas também, problemas cardiovasculares, né, decorrentes de tensão extrema, estresse e tudo mais.
Então, as empresas assumiram isso como um risco que não foi identificado, eu imagino até, né? Pouquíssimas empresas fizeram uma transição para essa retomada. Então, isso demonstra que a maturidade das empresas ainda não tem olhado o transtorno mental ou a saúde mental como uma questão estratégica, né? Ainda olha isso muito como pontual, como sintoma, como algo superficial. E isso, né, quando a gente tem uma empresa com uma maturidade baixa com relação a esse assunto, ele vai estar sempre nas pautas periféricas, né? Ele nunca vai estar no centro da questão. Agora, muito bom isso que você trouxe, dá um gancho para a próxima pergunta, que é, por que mesmo diante de todo esse cenário, né, que as empresas muitas vezes conhecem, tantas organizações ainda tratam a saúde mental como uma pauta não estratégica, uma pauta assistencialista, da saúde do trabalho, né, e não como um risco estratégico, com impacto direto na produtividade, na reputação e nos resultados da organização, né? Sim. Infelizmente, Milena, isso ainda é tratado muito como uma questão do indivíduo, né? Então, quando um colaborador adoece, as empresas elas costumam tratar o colaborador adoecido, né? Então, muitas empresas, as melhores empresas, inclusive, têm muitas questões de bem-estar, de cuidado, têm acesso à academia, a terapias e tudo mais, mas tudo isso, apesar de ser muito interessante, muito bacana, ainda está relacionado ao indivíduo. A empresa ainda tem muita dificuldade de olhar para si, né, como organização, e pensar que esse ambiente pode estar adoecendo as pessoas. Então tem muito a ver até com uma questão de ego, né, dos gestores, né, de, imagine, a minha empresa, a minha operação sempre funcionou, sempre deu certo dessa forma, né? Então a questão ela é muito relegada ao indivíduo. Então é difícil trazer isso como pauta estratégica, né? Porque o indivíduo, hoje ele está aqui, amanhã ele não está, né? Existem aí as rotatividades. E muitas vezes você vai precisar mexer alguns pontos dentro da organização que afeta diretamente na cultura. E às vezes não é isso que o gestor quer, que a alta liderança quer. Exatamente. Também, né? E isso que você está trazendo é interessante porque a cultura que a gente tem hoje, como culturas de alta performance, metas agressivas, né? Entrega a qualquer custo, altos resultados, isso está diretamente relacionado a esses transtornos, né? Então, a empresa não quer olhar para isso, porque para ela está funcionando, ela teoricamente está funcionando, ela vai mexer ali algumas pecinhas, vai trocar alguns colaboradores e vida que segue, né? O jogo continua. E com isso ela vai tratando doenças e não a prevenção, né? Exatamente, ela vai tratando só os resultados. Os resultados, os sintomas. Muito bom. Agora, a atualização da NR1 está aí, né? Reposiciona definitivamente a saúde mental dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, na sua visão, o que muda na mentalidade dos CEOs e dos conselhos, e daí a gente está falando de alta liderança, né? Quando esses riscos psicossociais passam a ser tratados com o mesmo rigor de riscos financeiros operacionais. Agora é de igual para igual. Agora é de igual para igual, porque agora percebeu-se que tudo isso gera risco financeiro, gera risco operacional, gera risco reputacional, né? Então, é financeiro. Mas existe ainda uma dificuldade muito grande de você conseguir valorar esse risco, né? O que a gente chama de riscos invisíveis, né? Quanto é que custa uma pessoa que está trabalhando, mas que não está dando 100% da sua produtividade, né? Que é o que a gente chama de presenteísmo. Sim. A pessoa está aqui, mas não está, né? Ela não está produzindo totalmente. Então, essa mudança na visão do custo disso para as empresas é a grande virada que vai ser vista agora e fiscalizada com a NR1, né? Isso vem, né, não por acaso vem nesse movimento, né, no mesmo momento em que houve esse aumento considerável, né, de afastamentos por transtornos mentais, porque isso, além de impactar a produtividade das empresas, tem impactado também os índices de saúde pública, tem impactado as relações com o mercado, porque o colaborador que não está bem, ele não entrega 100% do que ele precisa, o que ele deveria. Isso gera um risco, inclusive, reputacional na empresa, porque a rede social está aí, né? Então, o colaborador que está insatisfeito, que recebeu um feedback que ele não gostou, ele vai para a rede social e isso explode rapidamente. Em segundos, né? Em segundos. O que antes demorava, às vezes, dias para poder alcançar os muros externos da organização, hoje é numa velocidade absurda. É isso, é um post que ele fez, marcou a empresa, viralizou e o investidor está de olho nisso. Né? Então, é muita pressão, né, para os CEOs, para os executivos, para as empresas, porque é um bombardeio de todos os lados, né, que vem com relação a esse assunto. Agora, tem um ponto importante aí, né, que é, quando isso acontece, é porque o ambiente já está
doente, né? Se o funcionário ele já está trazendo esse sintoma para dentro da organização, é porque o negócio já afundou, né? Agora, o que talvez fica de reflexão para as organizações, Aline, é como não deixar isso acontecer, né? Como agir de forma preventiva e olhar para esses riscos, né, antecipadamente, mapear quais são esses riscos, né? Como que a gente mapeia isso? Esse risco ele é muito mapeado quando a gente olha para a operação da empresa e a gente observa que eu tenho hoje um cumprimento legal, né? Então as pessoas estão ali dedicadas no tempo legal de trabalho, naquelas 8 horas de trabalho, ela tem o seu tempo de descanso, ela tem o seu horário de almoço, ela tem clareza nas informações que chegam para ela. Então o processo ele precisa estar desenhado redondinho, bonitinho, cumprindo toda a legislação e fazer um comparativo disso com o sintoma que está aparecendo no colaborador. Porque muitas vezes esse colaborador ele já veio com questões de fora e aí não é o ambiente que vai promover isso, né? Às vezes o ambiente até desencadeia alguma coisa se ele já tem uma questão... Potencializa, exatamente. Mas quando isso é individual, a gente percebe que não é uma questão da empresa. Quando isso começa a ser coletivo, a gente percebe que tem coisas que precisam ser reorganizadas aqui. Então, a percepção ela vem quando eu entendo que o meu ambiente começa a promover resultados indesejáveis no comportamento da equipe como um todo. Então, quando a gente olha para responsabilidades, a gente não está falando só de uma área de saúde ocupacional, a gente está falando de toda uma organização. Tudo. E daí a pergunta que fica é, como identificar esses sinais de exaustão, ou, sei lá, de algum problema de saúde mental, antes que os números apareçam? Os sinais eles vão aparecer se o ambiente favorece que eles apareçam. E esse é o grande ponto. Aí a gente volta para a questão da confiança e da comunicação. Por quê? Um colaborador que ele se sente inseguro com relação às atividades, insatisfeito por qualquer questão, desmotivado, exausto, ele só vai chegar para o gestor e vai dizer isso se ele tiver um ambiente de transparência e de confiança. Senão, isso vai ser abafado e vai virar uma bomba relógio. Sim. Né? Então, a cultura da organização precisa favorecer com que esses sinais apareçam antes de virarem um problema. Porque é natural, né? Se você pensa no ambiente corporativo, é claro que vão aparecer conflitos, vão aparecer problemas, né? Relacionamento humano traz muito isso, sempre. Sem dúvida. E como a gente está falando de cultura, não tem como a gente não falar da liderança, principalmente a média liderança, que é a grande guardiã da cultura organizacional, né? E daí, o que muda quando o gestor passa a ser corresponsável pelo ambiente emocional que sustenta isso? É um peso grande, né, para essa média liderança, porque eles também são colaboradores. Ser líder não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eles também são colaboradores, eles também sofrem toda a pressão, só que a pressão deles vem dos dois lados, né? Sim. Vem da alta gestão e vem do time. E ele precisa entregar resultados. Ele precisa integrar. E ele também é um ser humano. Exatamente. E agora ele vai ser auditado sobre o que ele faz, se isso estiver causando questões para os colaboradores, né? Então a gente tem que pensar que esse gestor, com essa mudança toda da NR1, boa parte das atenções tem que ser voltada para ele, né? Para essa média gestão, porque eles vão precisar de capacitação, eles vão entender que ser um bom gestor deixou de ser desejável, passou a ser obrigatório. Né? Porque se acontece qualquer situação, esse é papel desse gestor observar que isso está acontecendo. Para ele conseguir observar, ele tem que conhecer sobre esses sinais. Então, como é que eu sei que o meu time está com alguma situação acontecendo que daqui a pouquinho vai estourar num problema, antes que vire um problema? Então, ele tem que estar muito atento, muito capacitado, muito amparado pela organização. Não é à toa que a liderança está vivendo um momento crítico de apagão, que as pessoas estão debandando dessa posição, dessa função. Exatamente, porque antigamente, até bem pouco tempo, liderança era status, né? Sim, era status. Então, as pessoas entravam nas empresas, a gente estava falando até sobre isso, né? Entravam querendo crescer, se desenvolver, virar gestor, virar executivo. Hoje em dia, se entendeu que junto com esse status vem uma responsabilidade muito grande, né? Total. E nem todo mundo está preparado para isso, né? Agora, né, falando um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes da gente começar o podcast, o nosso esquenta, sobre a banalização também dessa questão, né? Que muitas vezes as pessoas elas chegam nas organizações já adoecidas, Sim. né?
aproveitam desses programas de saúde mental, dessa vulnerabilidade, às vezes, da organização e da liderança, e se aproveitam desse momento e tudo vira um gatilho, tudo vira um problema, e daí isso acaba contaminando o ambiente todo, né? Como que você vê, Aline, e daí eu não sei se na sua consultoria você recebe muitas queixas a esse respeito, né? Mas como que você acha que as empresas podem trabalhar essa questão do que é sério mesmo, sabe? O que é o problema de saúde mental, o que é um risco psicossocial, para não cair nessa questão de tudo é problema de saúde mental e daí virar essa banalização aí. Isso. A gente tem uma divulgação massiva e incorreta, né, nas redes sociais principalmente, né, na internet de maneira geral, inclusive sobre os transtornos em si, né? É muito comum um paciente chegar no consultório, por exemplo, com um diagnóstico que ele já fez com a inteligência artificial. Eu joguei os meus sintomas e eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Crise de ansiedade virou tudo em crise de ansiedade, tudo, né? Exatamente. TDAH teve até o ano passado, a onda foi o TDAH, né? E isso acontece muito nas empresas. Então, as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender que transtorno é algo sério. Só pode ser diagnosticado por um profissional de saúde, né? E ainda assim, esse diagnóstico, ele tem que levar em consideração o contexto desse indivíduo, para identificar as causas, né? Um profissional de saúde sério, ele faz essa análise. Quando a gente olha como consultoria para as empresas, hoje o que a empresa tem que fazer? Ela precisa tomar muito cuidado quando acontece um caso de um afastamento, por exemplo, por conta de algum transtorno, entender o que desencadeou esse transtorno nessa pessoa. Se foi o ambiente dele que adoeceu ou se essa pessoa já tinha questões, né? Porque é muito comum, como você comentou, Milena, isso alastrar, né, como barril de pólvora. Alastra mesmo. Deu certo para ele, eu vou tentar também. Vou tentar também, daí tudo vira crise de ansiedade, crise de choro. Tudo vira. Falta muita maturidade das equipes, né, hoje em dia, dos profissionais. E agora você imagina a liderança lidando com tudo isso. Pois é. O papel da liderança hoje, ele deixa de ser um papel só técnico, né? Sem dúvida. Ele tem que ser muito um papel de entendimento das relações humanas, de como ele fortalece essas relações para o que a empresa precisa, né? A ideia do líder humanizado, ela é mais valiosa agora, né, do que nunca, porque ele precisa olhar para aquela pessoa para além do resultado, né? A que custo aquele resultado está chegando e até onde eu posso ir também. Isso deveria ser básico, né? Todo líder, né, deveria ser humanizado, né? Mas a gente ainda precisa falar o óbvio, né? Olha, vamos olhar para os indivíduos, para os colaboradores, além dos resultados, além daquilo que ele tem para oferecer enquanto colaborador, né? Sim. Talvez uma tendência seja, né, no passado não muito distante, o líder ele sempre buscava uma especialização técnica, né? Sim. Talvez agora isso comece a mudar e para uma especialização mais humanizada, com mais sobre relações. E a gente está falando muito sobre o desenvolvimento da liderança, porque, querendo ou não, ele é o principal influenciador e ele é o canal mais próximo de comunicação com o liderado. Sim. Mas eu acho que as empresas elas precisam encontrar formas de também se comunicar e se conectar com o liderado. Sim. Porque no final do dia, é o que a gente está falando aqui agora, as pessoas elas têm os seus problemas, elas têm as suas questões e já estão lá desde antes, fora da porta, né? Dentro de casa. Né? Então como que elas conseguem trabalhar isso até para que elas possam se libertar? Né? E eu acho que é um pouco, talvez, comum do ser humano, ele primeiro apontar o dedo para o outro para terceirizar o problema do que olhar para o espelho e falar assim, não, peraí, calma. Eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso, onde eu posso trabalhar para poder mudar e mexer, né? Então, porque senão a gente vai ficar treinando a liderança para liderança treinar as pessoas, mas na verdade as pessoas também precisam ter contato com isso. Elas precisam desse autoconhecimento, né? Precisam. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente tem hoje uma geração que está entrando nas empresas, que está começando inclusive a assumir esses papéis de média liderança, que viu os pais adoecerem por conta de questões do trabalho. E não querem repetir esse modelo. Né? E aí ela tem dois caminhos, ela pode ou mudar a forma de trabalhar ou ela pode não estar nesse papel de liderança. Então vem acontecendo uma retomada dos profissionais mais seniores nas empresas. É verdade, é verdade. Para conseguir direcionar essa turma que está chegando, né? E chegar num equilíbrio, chegar no meio de caminho. Você sabe que você estava falando de comunicação com os times, eu lembrei de uma coisa engraçada que eu ouvi um tempo atrás. É engraçado, mas é meio trágico, né?
que dizem que não existe hoje nas empresas crise de comunicação, existe crise de confiança. E aí a pessoa que falava sobre isso, ela deu um exemplo que eu achei engraçado. Ela falou, olha, divulgue qualquer informação sobre a festa de final de ano. Eu sei que... Isso, você já viu esse vídeo? Isso vai pulverizar de uma maneira muito rápida. Mais Todo mundo vai informações... saber a data, local, o que vai ter, quem que vai, quem que não vai. Exatamente. É porque beneficia só um lado. Exatamente. É porque beneficia só um lado. Agora, se você soltar uma comunicação, né, que você precisa de alguma coisa do colaborador para a empresa, daí ninguém viu, nunca ninguém sabe. Por isso que tem formas e formas de comunicar, né? Por isso que existe estratégia de comunicação. Exatamente. E entender que a comunicação, e aí muitas empresas não sabem disso, né? Eu trabalhei durante alguns anos com comunicação interna e isso era muito claro, né? Muitos gestores entendiam que comunicação interna é o que está no mural. É recado, né? É o recado, é o que vem no e-mail. E, gente, né? Então, trabalhar a comunicação com esse time aqui, que essa galera o que eles sabem fazer é se comunicar. Eles estão o tempo inteiro se comunicando. Eles comunicam verbalmente, eles comunicam nas redes, eles comunicam por mensagem. Né? Não, eles sabem o que comunicar, quando comunicar, como comunicar. E a quem eles querem referir com a comunicação. Sem dúvida. Mas daí a gente entra numa outra questão, que é o quanto que a comunicação interna ainda não é ativo estratégico da organização, ainda está longe do negócio, né? Sim. Por isso que o comunicado da festinha chega engaja mais, chega primeiro. E é um assunto legal, né? É um assunto legal. Agora, como que a pessoa vai olhar no espelho e falar assim, olha, parte do meu problema sou eu que estou causando. Sou eu que estou causando. É muito difícil isso acontecer porque exige um grau de maturidade absurdo, né? Sim, tá lá na raiz das questões humanas. Agora, né? você olha para dentro das organizações, né, Aline? Olha o tamanho da responsabilidade que as empresas estão tomando para si a respeito do colaborador. Quase, exatamente. É responsabilidade social. Até educação financeira. É o S do ESG lá gritando. É isso mesmo. E as empresas precisam entender que esse vai ser o novo modelo. É isso aí. Tá aceita bem, que vai menos. Mas até a educação a gente viu na palestra, né, que por conta do tigrinho, que se tornou um vício, etc e tal, empresas investindo em palestra de educação financeira para acabar com esse vício das pessoas, que está aumentando o endividamento. 76% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. 35% dos colaboradores já utilizam empréstimos consignados e estão com os seus salários comprometidos. Então, e aí, como é que está a saúde mental desse pessoal? Entende? E como o empréstimo consignado está diretamente ligado à remuneração do colaborador, à folha de pagamento, a empresa desconta na fonte. A empresa está com um problemão nas mãos. Então, é um buraco. É fundo. É fundo. E não dá para você tratar individualmente as questões, que é o que vocês estão falando, né? Não dá para você olhar só para a saúde mental. Você tem que olhar assim, por que essa família está endividada no tigrinho? Exato. Porque ela está com uma remuneração que não responde ao que ela precisa muitas vezes. É 360 graus que você olha. Eu ia usar a palavra holística, mas tem algumas pessoas que eu falei, vou tirar o holístico. Mas é uma visão 360 graus, é integrada mesmo. Exato. E aí, quando você olha para a empresa ela não tem mais hoje o papel de só cumprir ali a sua produtividade e o colaborador chega, bate o cartão, trabalha, volta para casa, né? Porque existe sim o papel social dessa empresa, né, a responsabilidade social que ela tem, e também porque isso reflete nos resultados dessa empresa, né? Sem dúvida. Então, ou ela traz esse problema e fala, deixa que o meu pedaço eu vou resolver, ou ela arca com as consequências, né? Eu acho que a gente tem visto elas arcarem com as consequências há muito tempo, né? Só que isso tá custando. Está custando muito, né? E lá na frente, quem acaba sendo o maior prejudicado é o colaborador, que às vezes perde o emprego. A sociedade. Né? A sociedade de forma geral, né? Imposto, então, emprego. Vai precisar ser resolvido, olhado para isso de forma mais... Que bom que a NR1 veio, né? Foi atualizada, na verdade, e que agora vai doer fortemente no bolso das empresas que não colocarem esse tema na pauta estratégica. Exatamente. Né? E aí olhando para dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Inclusive para resguardar a empresa de questões que não são dali, né? Mas que vêm de um contexto social diferente, que vêm de uma questão de saúde do colaborador, né? A NR1 ela vai ajudar a trazer indicadores
que vão elucidar para as empresas qual é o meu pedaço, qual é a minha responsabilidade sobre esse problema. E como Muito que legal isso que você você vai tratar esse pedaço? Exato. Porque são várias camadas São e você muitas. não vai tratar todas, mas você pode escolher uma, trazer para si e falar, eu vou cuidar disso aqui, é desse pedaço. Exatamente. Você sabe que a gente desenvolveu dentro da Inteligente um treinamento para capacitar as lideranças para olhar para tudo isso. A gente estava falando de liderança e esse é um assunto que para a gente é muito importante, porque nós viemos de posições de liderança nas empresas, né? Tanto a Fernanda quanto eu, nós viemos do mercado corporativo, então a gente sabe dessas dificuldades todas e a gente tem visto esse líder perdido. Né? Muito. Perdido. E ele está sendo exigido, ele está sendo cobrado, ele não sabe identificar esses sinais. Então, esse olhar do papel da empresa, o líder precisa saber identificar. O que é meu, até onde eu trabalho, ou onde eu digo, olha, então aqui, meu amigo, você vai precisar, infelizmente, olhar para a sua saúde. Não é algo que eu estou provocando em você, não é algo que eu, empresa, estou né, estimulando um adoecimento, mas você está adoecendo, você precisa cuidar. Isso. Até porque, né, Aline, trabalhar só o paliativo custa caro para ele. Né? E tratar só sintoma também custa caro. Exatamente. E custa literalmente, custa, né? lógico. Com relação previdenciária, custa com afastamentos, custa com turnover. Até processo trabalhista lá na frente. Processo trabalhista, é caro. Então, assim, se a empresa consegue hoje, olhando de novo para a NR1, né? Se a empresa consegue hoje comprovar que ela fez a sua parte, ela não é penalizada. Né? Então, ela precisa ter indicadores claros que demonstrem que os processos estão alinhados, que o ambiente não adoeceu esse colaborador, que ele está acompanhando, que ele está prestando apoio quando isso acontece. Ela está atendendo a legislação. E se ela fizer algo para além disso? Excelente. Excelente, muito bom. Ela gera valor, ela gera valor, reputação, continuar. marca empregadora Isso. e tem 500 outros benefícios que a gente poderia listar aqui, né? Sim, perfeito. Agora, na prática da consultoria, né? Quando as empresas procuram se adequar agora à NR1, quais são os equívocos mais comuns que você tem observado, Aline? Nossa, são muitos, porque as empresas, primeiro que elas tomaram um susto quando surgiu a história da NR1 no ano passado, da atualização, e um alívio quando a fiscalização passou para 26. Para 26. Né? Só que o que aconteceu? Nesse alívio, muitas empresas pararam de olhar para o assunto. Ah, então depois eu olho. E agora virou urgente. E agora virou urgente de novo. Mas qual que é a grande questão? Primeiro, uma dificuldade muito grande de entender o que de fato a NR1 vai olhar e o que essa empresa precisa fazer, né? E um outro ponto que é entender que ações superficiais não vão resolver. Dá um exemplo para a nossa audiência poder entender o que seria uma ação superficial. Festinha todo mês. Por exemplo, a festinha todo mês. Palestra motivacional, o acesso à terapia no aplicativo para o colaborador, a meditação no final da sexta-feira. Então, tudo isso são ações que são excelentes para o bem-estar, mas elas não estão indo na causa. Mesmo porque bem-estar é diferente de saúde mental. Exatamente, exatamente. Então, não vai na causa. Então, quando esse colaborador faz um dia super estressante de trabalho, na sexta-feira ele respira, vai para casa, passa o final de semana, ótimo. Na segunda ele volta, o estresse dele vai voltar, porque o causador ainda está ali. Então, a grande dificuldade das empresas hoje é ir na causa do problema, né? Aprofundar na questão. Ela vai ter que rever cultura, ela vai ter que rever processo. Ela vai ter que mexer onde dói. Talvez onde dói. E muitas vezes, Aline, ela sabe onde dói. Normalmente ela sabe. Ela sabe, normalmente ela sabe. É que nem pesquisa de clima. Você vai fazer uma pesquisa de clima, muitas vezes você já sabe o que vem, qual é o tom. Exato. Né? Daí é uma escolha, mexer ou não mexer. O que você faz com essa informação, né? Essa informação? E você sabe que a pesquisa de clima, ela tem um fator muito interessante nessa história da NR1. Por quê? Ela já traz o que aconteceu, né? Então, o meu colaborador está feliz ou não está feliz? Só que a empresa, muitas vezes, ela engaveta essa informação, né? Então, gente, ele não está feliz. Vamos entender por que ele não está feliz, por que ele não tem confiança nos nossos canais de comunicação, por que os gestores estão estressando, né? Vamos olhar se é uma questão individual ou se é uma questão coletiva, operacional, estratégica. Né? Então, ela é um instrumento, na minha percepção, é um instrumento muito subaproveitado. É verdade. Né? Eu acho que eu concordo, poderoso, subaproveitado, mas tudo também depende da intencionalidade que está por trás da pesquisa, porque fazer por fazer também não adianta nada. Sim, e fazer uma pesquisa em um ambiente que não tem maturidade para responder também não adianta, não adianta.
Responde o que a empresa quer ouvir, né? Porque você não Muitas tem vezes sim, muitas confiança de vezes sim. dizer. Tanto é verdade que, não em pesquisa de clima, mas esses selos de certificação de melhores empresas para se trabalhar, o que a gente ouve de relatos de colaboradores que estão sendo massacrados dentro dessas organizações que recebem esses selos, não é brincadeira, Exatamente não isso. é? Agora, a NR1 também amplia o olhar para além dos riscos físicos e químicos, incluindo fatores psicossociais. Do ponto de vista psicológico, quais elementos da cultura organizacional mais frequentemente se configuram como riscos invisíveis? Ou seja, são altamente nocivos, mas a gente não percebe. Quando percebe é porque o negócio já afundou mesmo. Já deu errado, né? Essa questão é interessante porque quando a gente olha do ponto de vista psicológico, especialmente, a gente traz tudo o que influencia no poder de decisão e de valorização desse colaborador. Então, por exemplo, uma prática de microgestão influencia diretamente na autonomia desse colaborador. Influenciou na autonomia desse colaborador, ele já vai se sentir subaproveitado, ele vai se sentir angustiado, pressionado. Mas daí, Aline, não estou dizendo que está certo a micro, eu estou tentando fazer um contraponto, né? O colaborador também precisa aprender a lidar com as suas emoções e com aquilo que acontece no ambiente dele, certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. Ele precisa aprender a lidar. Mas quando a gente tem perfis diferentes de colaborador, quem tem equipes muito numerosas sabe muito disso, né? Você tem aquele colaborador que você vai precisar sentar e desenhar com ele o que tem que acontecer. Situacional, né? Exatamente. Sim. Quando isso é generalizado, então todo colaborador é microgerenciado, isso causa um problema. Né? Porque você tem a pessoa que vai se adequar super bem a esse modelo e você tem a pessoa que não vai aguentar mais o gestor falando como ele tem que redigir um e-mail. Principalmente aqueles que são os mais maduros, mais sêniores, né? Que tem uma habilidade maior. Exatamente. Então, a microgestão influencia diretamente na autonomia, as metas irreais, né, inalcançáveis, isso influencia absurdamente nas questões de ansiedade, principalmente burnout. Total. Né, porque você tem uma dedicação extrema, uma cobrança extrema e o resultado nunca chega. E ela não estoura assim, né? Ela vai sendo, como fala, curada. Vai acumulando até explodir. Vai mesmo, né? E a questão da comunicação, e aí falando de ambiente, né, quando você tem uma comunicação ineficaz, porque você deixa esse colaborador perdido, né? Ele não sabe para onde ele vai, o que se espera dele, ele não tem suporte para as demandas que ele recebe. Então, tudo isso, você vê como é tudo muito relacionado à gestão, por isso que a gente fala muito do gestor, né? Sim. Ele vive num ambiente que não é seguro psicologicamente. Exatamente. E aí, quando isso coletivamente começa a dar sinais de que não está dando certo, aí a NR1 vai apontar que não tinham indicadores, que esse gestor estava fazendo uma gestão incorreta, que a empresa não ofereceu os equipamentos, né, os canais, os materiais de trabalho. Então, a NR1 ela vai olhar para os recursos da empresa. Isso. Para o nexo causal. Né? Então, ela vai olhar para o que a operação está gerando no comportamento. E se o que está acontecendo no comportamento tem a ver com a operação, porque muitas vezes também não vai ter. Que é isso que a gente está falando, né? Das múltiplas camadas que a gente tem de vida. Mas ela não vai olhar para um mapeamento de colaboradores, por exemplo, número de colaboradores adoecidos. Ela olha porque se você tem um número significativo de colaboradores adoecendo, isso muito provavelmente é reflexo da cultura organizacional. É um indicador que pode demonstrar uma falha, né? Um cruzamento aí. Isso. Ela vai fazer um cruzamento. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho visto saindo agora, especialmente por conta da proximidade, né, com a fiscalização, muitas plataformas que querem monitorar, inclusive, o humor dos colaboradores. Né? Então, você tem ali plataformas para indicar se esse colaborador está feliz, se ele não está feliz, se ele está triste. Isso é muito comum. Isso é um risco muito grande, porque isso fere a liberdade individual do colaborador. Mas ele pode escolher não responder. Depende. Às vezes não é uma questão que o colaborador responde, às vezes é um monitoramento de e-mail de mensagens. Isso. Palavras encontradas em troca de mensagens que pode dar uma suposição de humor. Não é ele que vai lá e coloca se ele tá amarelinho, vermelhinho, eu entendi. Tom de voz, para você ter uma ideia, né? A gente tem hoje ferramentas de inteligência artificial que monitoram tom de voz. Então, eu tô falando aqui com você super feliz, mas se eu tiver ali na minha entonação algo que demonstre que eu não estou infeliz, isso vai aparecer. Então,
esse tipo de ferramentas já estão sendo disponibilizadas no mercado. Numa reunião, numa troca de e-mail, numa troca de mensagem, no mensageiro interno. Isso, demonstra insegurança, demonstra insatisfação. Então, tudo isso, é aí que está o limite, né, do uso da tecnologia para esses dados. Assim, se a gente tem um dado que vai olhar massivamente ou se ele vai invadir a liberdade individual desse colaborador. Exato. Muito bom. Dani, quer reforçar alguma coisa nessa questão? Não, acho que todas as vezes que a gente fala sobre esse tema, né, eu sempre penso assim, a empresa precisa e deve fazer sua parte, porque o mundo mudou e ponto final é o tal do aceita que dói menos. A gente fala assim brincando, mas por trás dessa frase tem muita seriedade, né? Sim. Agora, as pessoas também precisam olhar no espelho. Precisam. E eu não estou falando isso por conta das empresas, eu estou falando isso para a vida de cada um. Para você ser mais satisfeito com a sua própria vida, para você ser mais feliz com a sua própria vida, né? Exato. Então, não adianta só terceirizar e responsabilizar as empresas. Eu acho que a gente está num bom momento para fazer uma reflexão generalizada. Empresas fazendo, liderança fazendo, mas as pessoas em geral também. Né? Como é que está o nosso consumo de rede social? Né? Como é que está a nossa higiene do sono? A gente teve aqui recentemente um podcast que fala que a primeira coisa que você deve fazer para um tratamento cerebral, no sentido de você buscar mais concentração, mais performance cerebral, né? Memória. Um sono adequado. Sono regulado. Então, assim, é uma somatória de coisas, né? E uma coisa puxa a outra, né? Como que você dorme preocupado, ou preocupado com o trabalho, ou preocupado com a dívida, ou preocupado com o casamento, sei lá, preocupado. Isso. Né? Se você não estipulou metas inatingíveis para sua própria vida, que agora a época agora é perfeita, né? Janeiro, virada de ano, né? Então, assim, eu acho que não cabe só a gente refletir. É um bom momento para a gente não só refletir do ponto de vista NR1, empresas, corporações, mas é um ótimo momento para a gente refletir na nossa vida, como pessoa física. Exato. Concordo. Como sociedade, né? Como sociedade. Como a gente vem criando as nossas novas gerações, né? O que a gente traz de ferramenta para essa geração ser fortalecida, né? Eu acho que essa palavra de fortalecer, acho que é uma palavra-chave, né? Porque qual é a nossa responsabilidade daí enquanto sociedade para ajudar a desenvolver novos cidadãos mais fortalecidos? Vulnerável todo mundo é, expor vulnerabilidade não é o problema, não é isso, né? Mas acho que qual é a pauta que a gente precisa trabalhar mais com eles? Será que é a inteligência emocional? Como ter cidadãos, pessoas, indivíduos mais resilientes? É isso. A gente tem uma exacerbação muito forte de opiniões, né? É verdade. Só que com um limite do que eu escuto. Então, você dificilmente hoje, quando você olha para as novas gerações, eles são sempre foram, isso é uma questão da adolescência, da juventude, né? De andar com as tribos. Não, então eu ando com quem pensa parecido comigo, isso de sempre. Tudo bem, sempre. Tudo bem. Ser humano, do ser humano. De geração. Mas hoje em dia, a gente tem uma resistência em entender o diferente. Né? A gente passou por isso, pensando na evolução humana, né? A gente passou por isso, né? Já passou por essa fase de se aceitar como grupo e entender que outros grupos estão diferentes, pensam diferente, mas têm tanto valor quanto eu. Eu acho que esse movimento, e daí não tem nada a ver com política, isso que eu vou falar, mas essa polarização, né, do que ou tá certo ou tá errado, ou é isso ou é aquilo, né? Se você pensa assim e eu não concordo, pronto, virou guerra, né? Isso. E a gente tá sempre lidando com conflito o tempo todo. O tempo inteiro. E a gente reduziu as pessoas a algumas ideias que ela tem. Exatamente, então, Aline. Exatamente, acho que e é isso mesmo. Então, a gente sai rotulando, né? É isso. A gente tem hoje, então, você trouxe a questão, né? Não é político mesmo, né? É uma questão não é político. Entendimento do mundo. Então, como o filtro com qual eu enxergo o mundo. É claro que tem questões que ferem valores muito fortes das pessoas, que você não vai se relacionar com quem tem valores que são muito diferentes do que esses. Mas isso banalizou de uma forma que hoje a gente está vivenciando coisas muito pequenas, sendo motivos de brigas catastróficas. As pessoas estão cada vez menos tolerantes. Isso, exato. E por isso que eu acho que quando a gente fala de novas gerações, o que a gente precisa estimular?
a discussão, pensamento crítico, né? Então, nas empresas, o gestor, ele infelizmente está tendo que fazer esse papel, porque isso não veio Mas é construído. aquilo, as empresas estão tomando para si uma responsabilidade que é muito maior do que o core do negócio dela. Muito maior. É formando cidadão mesmo, né? Exato. Indivíduo para a sociedade. Exatamente. Ensinando convivência, regras básicas de convivência. Que a pandemia interrompeu. Então eu volto lá no meu ponto inicial, né? Eu acho que a pandemia teve um papel importante nesse movimento que a gente está hoje, né? E que a gente não olhou para isso. Então eu tenho uma filha pequena, ela está com 12 anos agora, né? Ela passou todo o processo de alfabetização dela em casa. Em casa. E ela fez, a gente ajudou, enfim, ela passou por esse momento e voltou para a escola. Pegando o recorte de idade dela, a fase de vida dela tem um processo de socialização que ela perdeu e não vai voltar, né? De criação de vínculos e tudo mais. Então, a gente corre atrás agora do prejuízo. Mas se você pega essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, sem ter vivenciado isso antes e passou um período de alguns anos isolado e ouvindo só o que queria ouvir, conversando só com quem queria conversar e tudo mais, isso potencializa muita coisa, né? Sem dúvida. Então as empresas ou qualquer outra organização não acaba assumindo. Com as diferenças, não né? conviveram. Com o diferente. Exato. Então, com a pluralidade de opiniões e de características mesmo individuais. Então hoje a gente vem nesse movimento de aprender a ouvir e respeitar a opinião do outro. Não preciso concordar com o que você disse, mas eu defendo o direito de que você possa dizer. Agora você vê, né? Isso é educação, é berço. É berço, sim. Então a gente tem, quando a gente tem uma família dando suporte, isso funciona mais fácil, né? Mas muitas vezes não acontece, né, Milena? Não acontece. Agora, pegar um outro lado, né? A gente está falando de saúde mental muito olhando para a NR1 e muito olhando para o ambiente, né? Mas tem uma outra questão e que, infelizmente, a gente fala agora no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, né? E esse episódio vai ser divulgado ainda dentro do mês de janeiro. E depois a gente vai falar sobre isso lá em setembro, no Setembro Amarelo, né? Que é a questão de como que a gente lida com a saúde mental que está ali presente no dia a dia e com o nosso colega, né? Que existe toda uma estigmatização em cima disso que também é prejudicial ao ambiente, né? O profissional que está ali com um problema de saúde mental, às vezes ele está tentando mascarar aquele problema porque ele não quer ficar com um X nas costas, porque ele é estigmatizado e aquilo vai só piorando a situação dele, vai só piorando a situação dele. Né? Então, como que as empresas daí, Aline, podem trabalhar essa questão da saúde mental, não só voltado para o ambiente, mas também para o indivíduo. Para o indivíduo. Para valorizar esse indivíduo, né? Então, e ajudar, né? Valorizar e ajudar esse indivíduo. E ajudar. A gente tem agendas, né, que acabam ajudando muito a trazer essas pautas para dentro das organizações, né? Então, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente tem uma série de ações aí. Tem um arco-íris. A gente tem um calendário, né, corporativo que ajuda muito a trazer essas pautas. Mas sabe um ponto que eu tenho visto que é muito legal? Às vezes acontece o caso de alguma situação com um colaborador específico na organização e aquilo desperta a atenção por um assunto que pode ser e deve ser discutido internamente. Seja para acolher esse colaborador, seja para mostrar que outras pessoas podem também estar passando por situações parecidas. Então vem muito do olhar atento da organização, né? E ele traz isso como aprendizado mesmo, né? E abertura para o diálogo, né? Abertura. Eu acho que ter programas que estimulem o falar sobre, né? Sem qualquer estigma. Esses programas eles funcionam muito, especialmente quando a gente tem um ambiente de confiança na empresa. Mas a empresa também conseguir disponibilizar um canal para que esse colaborador busque fora, se ele não quiser ser estigmatizado, enfim, canais seguros para que ele busque fora esse apoio, esse amparo, isso também ajuda bastante, né? Ajuda, sem dúvida, eu concordo com você. Mas você vê, né? Você trouxe assim, que se ele não quiser ser estigmatizado, ele não precisa ser estigmatizado se a empresa trabalhar cultura em cima disso, né? Exatamente. Ele não precisa ideal que não seja, né? Se a cultura é uma cultura saudável e que olha para o ser humano de uma outra forma, né? E aí a gente cai muito no perfil das empresas, e aí eu vou falar das empresas brasileiras, que é o meu recorte aqui, né? Claro. De empresas que ainda não estão preparadas para isso, né? Ainda não conseguiram chegar nesse nível mais maduro em que o colaborador se sinta à vontade de expor uma situação que é considerada uma vulnerabilidade, né? Diferente de quando você fala, eu tenho uma gastrite que eu preciso tratar.
Isso é tratado de uma forma dentro da empresa. Eu tenho uma depressão que eu preciso tratar, isso é visto de outra forma, né? As pessoas não estão acostumadas. É muito tabu falar de transtorno Sem mental, dúvida, é um né? estigma muito grande que as Muito pessoas grande. carregam. Muito. E isso só piora a situação. E às Sim. vezes fica num estágio tão crítico, Sim. né? Que é difícil até reverter. Muito. Então, a empresa, ela traz esse papel social, né, de levantar essas pautas, de discutir, de trazer espaço, trazer especialistas, né, Sim. e acolher de certa forma, né, porque as pessoas são humanas, né, isso vai acontecer com uma pessoa com outra mais cedo ou E mais que não tarde. seja só nos meses das cores, né? Isso. Mas que seja de janeiro a janeiro, todos os dias, né? E querendo ou não, de certa forma, essas iniciativas da empresa, poxa, tomara que transborde da porta para fora, Sim. tomara que isso impacte a família, impacte as relações fora da empresa, porque impactaria a sociedade como um todo e seria bom para todo mundo, né? Que eu acho que é isso, né? Não tem como separar nós como profissionais e pessoas, né? Seria muito bom a gente poder ter benefícios dentro, mas fora, principalmente. Sem dúvida. Agora, Aline, você trouxe essa questão, né, das empresas brasileiras que ainda tem muita dificuldade. Por que você acha que elas têm ainda essa dificuldade? Por que ainda elas olham como se o problema fosse só do colaborador, mas elas não revisam todo esse contexto? Primeiro porque a gente tem uma cultura muito imediatista, né? Nas organizações também. Então, o Brasil, ele é um país que, desde a sua formatação, ele foi pensado para ser imediatista, né? Então, a gente não tem uma cultura de educação financeira, por exemplo, né, como você trouxe, mas de planejamento, de estratégia. Sim. E as empresas são recorte disso tudo. Então, quando a gente traz isso para a empresa está preocupada com o que está acontecendo hoje. Então, eu preciso entregar resultado, eu preciso fechar, bater minha meta. E depois lá na frente eu vejo, né, venho catando os caquinhos, né, do que aconteceu para alcançar esse processo. Então, as empresas brasileiras, e não só as brasileiras, mas eu estou trazendo esse pedaço porque tem muito a ver com o nosso modelo de ser e viver, né, no Brasil. A gente tem pouco planejamento, né? Se você for olhar hoje socialmente, as pessoas não fazem planejamentos de longo prazo. O planejamento não é cultural nosso. Não é cultural, exatamente. Isso se reflete nas empresas. Então, as empresas hoje elas estão começando a prestar atenção porque elas estão vendo que numa linha do tempo, lá na frente, elas perdem muito se elas não olharem para essas questões. Não é pelo planejamento em si, é porque isso está impactando o resultado. É verdade. Né? Agora, como que você acha que o RH pode puxar essa pauta junto à liderança no momento em que ele está vivendo um movimento de transição do operacional para o estratégico e ainda está sentindo as dores de não conseguir chegar no topo e falar de igual para igual? O RH precisa fazer uma conversão de indicadores, né? Então, hoje, o que os conselhos ouvem, né? O que vai para a reunião de conselho? Resultado, indicador financeiro. O RH precisa transformar toda essa subjetividade humana em números. Esse é um grande desafio, mas é possível fazer, né? Transformar isso no ROI, né? No retorno sobre investimento. Sim. Então, o RH precisa ter muito claro quais são as questões que estão impactando, transformar isso em indicador e mensurar. Quando isso vira número, ele tem um argumento claro para trazer para os executivos para o conselho. Exatamente. Mas é um grande desafio para o RH, porque ele vai ter que cada vez mais integrar a cooperação. Sim. E abrir espaço nessa conversa com a alta gestão. E o RH ele está participando deste movimento de transição hoje, né? Que é olhar mais para o negócio, e olhando para o negócio, ele olha mais para os indicadores do negócio, para números. Isso. Ele vai começar a olhar para a gestão de riscos, né? Sim. Não só para a gestão de pessoas, mas para a gestão de riscos da empresa. Exatamente. Que era algo muito longe da realidade do RH até muito pouco tempo atrás. Sim, não fazia parte, não fazia das parte pautas de RH. Não é nem aprendido, né? Quem é profissional de RH e estudou para ser profissional de RH, acho que nem teve essa pauta. Não porque sempre foi uma formação muito humana, muito né? humana, muito humana. Sim. Mas você vê, e tá tudo interligado, né? Porque quem gera resultado, quem dá resultado é o ser humano. Exatamente. Então não tem como você desconectar uma coisa da outra. Né? Olha aí, né? O RH aprendendo cada vez mais a falar sobre resultados, fazer essa tradução dos indicadores humanos para resultado. E o líder cada vez mais indo para o lado humano. O financeiro. Aprendendo sobre skills, soft e hard,
do lado humano Humano. e menos técnico. Olha só que Perfeito. loucura, né? E aí você entende que o relacionamento vai ajudar muito nisso? Sem Claro. dúvida. Né? Então, Claro, é uma mescla, né, na verdade. Hoje as formações têm que ser muito mais multidisciplinares, né? Total. Sem dúvida. total. Agora, chegamos na questão da tecnologia. Opa, vamos lá. Na sua visão, né, até onde as organizações podem e devem avançar no uso de dados, de diagnósticos e tecnologias para antecipar riscos, sem cruzar os limites éticos, que foi aquilo isso. que a gente falou há pouco, né? Sim. Que inclui privacidade e autonomia individual, né? Como equilibrar ciência, cuidado e governança dentro deste processo. E a gente sabe que tem muitas metodologias e tecnologias aí voltadas para mapeamento de riscos psicossociais. Tem muitas. O grande segredo, né, do uso da tecnologia é fazer com que ela vá até onde o limite individual começa. Então, por exemplo, o uso da tecnologia ele vai ser usado para mapear a carga horária em que esse colaborador está respondendo e-mail, os horários nos quais os e-mails estão sendo enviados, quanto tempo de reunião aconteceu, tudo isso, né? Então, assim, vai ajudar a trazer dados, né? A somar um montante de dados que traduza a jornada desse colaborador. Mas ela não pode, por exemplo, invadir o pessoal desse colaborador. Por exemplo, o tom de voz que ele usou na reunião, né? Via inteligência artificial, para saber o que ele quis dizer com aquilo, né, o que estava subentendido, o conteúdo, muitas vezes, né, das mensagens que ele troca com os gestores, com os e-mails. Então, isso invade a privacidade individual. Então, a tecnologia ela vem até onde a informação é coletiva, né, para a NR1. Então, o que é coletivo? A jornada, os horários, qualidade de tempo, né? Se esse Não gestor aquilo está que é mandando, dele, não aquilo que é dele. que é físico, ou químico, ou psicológico, ou biológico dele, ser humano. Isso, exato. Então não pode invadir, por exemplo, o horário de descanso do colaborador. Então a tecnologia vai ajudar a saber se o gestor está mandando e-mail às 3 da manhã. Ele não pode mandar o e-mail às 3 da manhã, né? Mesmo que o gestor esteja acordado e trabalhando, aí é uma questão também de saúde mental do gestor, né? Mas a tecnologia vai ajudar a monitorar isso, né? O que está acontecendo coletivamente. Sim. Nunca invadir a privacidade. Não invadir a privacidade, muito bom. Até por outras leis, né? A gente tem a lei de proteção de dados, né? Que protege, né, o acesso a algum tipo de informação. Muito bom, entendido. Muito bom. Muito bom. Muitas empresas ainda atuam na saúde mental de maneira reativa. A gente disse isso aqui, espera a corda estourar, o colaborador pedir afastamento, aliás, o número é altíssimo, né, para daí fazer alguma coisa, né? Do ponto de vista estratégico, o que diferencia organizações que realmente fazem uma gestão preventiva? E daí, quando a gente fala de ação preventiva, a gente está... É mais do que aquilo que a lei permite, que diz respeito à carga horária, abuso moral, né? De riscos psicossociais, daquelas que apenas administram as consequências. Onde que está o ponto que ninguém vê, sabe? O ponto cego. Sim. Eu acho que o ponto cego aqui é cultural, é intencional. Intencional. Né? Intencional. Fazer com intenção. Genuína. E não só por causa da lei. Exatamente. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que tem intenção, ela está preocupada em olhar para o colaborador, ela vai olhar para tudo isso, né? Ela não vai agir reativamente. Ela até vai agir na reação, porque o colaborador adoeceu, precisa de suporte, mas ela não vai ficar só ali naquele bloco. Ela vai voltar e vai entender o que adoeceu esse colaborador. Agora, se você falou em suporte, né? Existe uma linha muito tênue entre cuidado e controle. Sim. Né? Onde que a empresa deve parar e daí passa a ser responsabilidade do indivíduo? A empresa ela não pode impor uma decisão de tratamento, por exemplo, se esse colaborador tem alguma questão. Né? Então, ela pode chamar para uma reunião de feedback, identificar que algo está acontecendo e sugerir que esse colaborador busque atendimento médico. Ela não pode jamais, compulsoriamente, né, colocar esse colaborador em tratamento, como empresa. Então, o limite é esse, né? Ela pode notificar, ela não pode exigir que esse colaborador se trate. Agora, essa notificação ela precisa ser feita de uma maneira correta, imagina. Humanizada. Não só humanizada, mas assim, se você está, de fato,
expondo um diagnóstico, ele precisa ser feito por profissionais qualificados, né? E não, eventualmente, para o líder. O líder, na opinião dele, acha que o colaborador, o liderado, está precisando de algum tipo de tratamento. Então, ele deve escalar isso para um profissional adequado, para esse profissional adequado fazer o diagnóstico e aí, então, de maneira humanizada, comunicar ao colaborador, correto? Normalmente, isso vem numa decisão entre recursos humanos, líder e segurança ocupacional. Então a gente está falando de profissionais adequados ali. Exatamente. A saúde ocupacional sempre está... que eu penso porque também... eu acho que é uma pauta deles, né? É uma pauta, Sim. Exatamente. É que eu penso eu penso no universo de empresas menores, né? Uma empresa Você não tem que são a grande maioria do Brasil, né? Não tem esse corpo de funcionários, né? E aí, quando você tem uma empresa menor, o que vai acontecer? Você nunca pode, como empresa, trazer um diagnóstico médico para um colaborador, a não ser que você seja o médico que atende essa empresa, né? Um médico contratado, enfim, um profissional de saúde adequado. Então, o gestor, no caso, ou recursos humanos, ele vai sinalizar que ele percebeu que esse colaborador tem demonstrado comportamentos XBTZ, que isso pode estar prejudicando, que ele tem sentido alguma angústia. Então, é uma conversa delicada, porque também não pode dizer para o colaborador, né, estou dizendo que você está doente, você tem que se tratar. Sim. Exato. Né? Então, tem que ser algo muito assim, no perceptível. E uma dica para os gestores é sempre usar evidências. Então, por exemplo, eu tenho percebido que você anda um pouco distraído, desatento. Então, naquele dia, naquela reunião, aconteceu tal situação. Então, sempre trazer exemplos em que o colaborador não entenda que ele está sendo diagnosticado ali. Porque, às vezes, ele não tem condições de lidar com isso. Quando é um profissional de saúde, ele vai conseguir acolher. Ele faz o diagnóstico, mas ele acolhe a resposta ao diagnóstico, que muitas vezes não é fácil, né? Não é. Então, é incrível porque a empresa tem que ter todo esse cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo o médico de saúde ocupacional não pode? Se ele é encaminhado para o departamento médico, daí ele pode. O médico pode porque ele sabe lidar com as consequências do diagnóstico. E ele deve ter o laudo ali do colaborador. Isso, e ele é capacitado para diagnosticar. O que não pode acontecer é alguém que não tem conhecimento técnico. Tipo o RH. Empresas menores, que é o retrato das empresas menores. Eles não podem dar um diagnóstico. Não pode. Pode trazer exemplos para incentivar a procura, a busca para um verdadeiro diagnóstico. Acima de um determinado número de funcionários, é obrigado a ter uma área de saúde ocupacional ou dentro da empresa ou terceirizada, certo? Certo. Exatamente. Aí, para essas empresas, a área de saúde ocupacional vai lidar com o caso e aí eles são capacitados, com toda a formação, todos os cuidados para fazer esse diagnóstico. Numa empresa menor, o gestor tem que ter esse cuidado. Ele não pode dizer, olha, você está com burnout, então... o problema das empresas menores, Aline, é que muitas vezes elas têm essas parcerias com empresas de saúde ocupacional para fazer exame admissional e demissional e periódico. Mas é a realidade. É a realidade. Que é o que a legislação exige. Sim, exige. Mas aí... Vamos lá, voltando aos paralelos que a gente vem fazendo pontualmente. Aí o colaborador deu o horário dele, ele vai para casa, ele pega, ele abre o Instagram e um cara faz um diagnóstico dele. Entende? A empresa tem que ter cuidado, mas a própria pessoa no Instagram assiste meia dúzia de postagens de vídeo curtos onde ela se faz o diagnóstico. Sim. O GPT joga na inteligência ou no GPT ou esses profissionais ou subprofissionais que se você tem isso, você tem TDAH. Se você tem isso, você está com depressão. E, poxa, não é bem assim, né? Exatamente. Então, olha que é nadar contra a maré. É muito difícil, sensível. é desafiador. É desafiador. Por isso que eu chamei a atenção para as pessoas também fazerem uma reflexão. Porque não adianta só contar com o lado da empresa. A pessoa precisa fazer o mesmo exercício dentro de casa, olhando no espelho. Precisa. E isso amplia a responsabilidade da empresa, Sem dúvida. Amplia. Por isso que eu falo, gente, olha só a carga sobre as organizações. Não é fácil. Agora, não é fácil. Vamos diminuir o escopo. Olha as lideranças. Então. Não é simples, não é simples. Que também estão passando por toda essa pressão. Que também estão passando pelos seus problemas, com as suas dores, né? Isso. O que será do futuro, né? E se a gente está vivendo isso, alguma coisa a gente vai aprender, vai dar tudo certo. Exatamente. O problema que vai dar certo, vai. O problema é a que custo vai dar certo. Mas assim, né? Toda mudança, ela causa um desconforto, uma bagunça, um pânico. Eu não queria falar essa palavra, mas assim,
O mundo mudou. Mudou. Você trouxe um ponto que foi, assim, crucial. Pós-pandemia mudou. Uhum. Querendo ou não Sim. importa. Acabou, mudou. Então, essa mudança pegou todo mundo despreparado. Então, a gente está sofrendo, mas é uma mudança que não tem como voltar para trás. A Agora gente tem você que vê, aprender. né, Dani, você usou uma palavra pânico. É uma palavra forte, mas é real, né? Porque, Uhum. por exemplo, olha, agora, então, a partir de maio desse ano, a NR1 vem e passa a auditar e passa a fiscalizar. E agora as pessoas saem desesperadas fazendo qualquer coisa. E daí é um outro risco. É um outro risco, porque muitas vezes a empresa está bem intencionada quando ela Sim, contrata, não tenho né, as dúvida. iniciativas. Pô, já é o fato dela buscar algo já diz algo sobre boa intenção. Sim, né? estou preocupado, Estou quero preocupada. fazer alguma coisa. Mas se ela não vai a fundo e ela não faz a coisa certa, isso só vai piorar o problema. Eu ia chegar exatamente nisso. Ela acaba dando um tiro no próprio pé. Isso. Porque daí começa a fazer ações paliativas. Uhum. É aqui o problema, vamos atuar aqui. E daí não tá tratando, às vezes, o que tá por baixo. E Isso. começa, sabe, a causa raiz. E daí você fala do nexo causal, É. vai ficando para trás. E você Isso. vai só tapando sol com a peneira, sabe? É isso. Por isso que não adianta a empresa disparar a ação para todos os lados. Ela precisa entender onde ela está influenciando. E aí entra a questão da profundidade do diagnóstico dessa empresa, né? Então, não são todos os transtornos que acontecem ao mesmo tempo, não são todos os riscos psicossociais que estão naquele ambiente, Sim, né? exato. Então, a empresa tem que entender, assim, o que a minha operação está provocando? Está provocando ansiedade nas pessoas. Então, o que eu tenho que rever? E pronto, gente, isso está mapeado, esse é o meu risco, a minha estratégia é essa, eu vou monitorar dessa forma. Então, se a gente tivesse que falar para as pessoas, olha, precisa começar. Por onde eu começo? Diagnóstico. Mapeamento dos riscos psicossociais. Mapa dos seus riscos. Você precisa entender o que está acontecendo. Quando a gente olha para mapa de riscos psicossociais, a gente está olhando para onde? Para comunicação com a liderança, comunicação interna geral, a gente está olhando processos, a gente está olhando para as questões de saúde ocupacional também. Para onde mais a gente está olhando? A gente está olhando para os processos trabalhistas Carga que essa horária. empresa tem. Porque muitas vezes o processo trabalhista já é um sintoma exacerbado de quem passou por essa operação e ficou doente a ponto de abrir um processo contra essa empresa. A gente está olhando para os afastamentos, né? Então, a gente tem uma visão que vem do dia a dia, do que acontece hoje, mas também uma análise passada. Então, o que tem acontecido? O que está adoecendo as pessoas aqui? Né? Então, o diagnóstico, ele faz um mapa global dessa organização. E aí ele vai setorizar, né? Ele vai olhar por causa, ele vai olhar por setor mesmo dentro da organização. Tá. Então, primeiro passo 1, só para a gente poder ser bem didático para quem está assistindo a gente. Boa. Diagnóstico. Diagnóstico, primeira coisa. Passo 2, plano de ação. Exato. Que daí inclui um processo de sensibilização e conscientização. Treinamento, sustentação. É contínuo, né? É Contínuo. sustentação, exato. E monitoramento. Monitoramento contínuo. E monitoramento. E lembrar que a NR1, ela está dentro do PGR. Então, ela faz parte de riscos ocupacionais de maneira geral. Então, ela precisa ser tratada pela área de segurança e saúde ocupacional, junto com recursos humanos, porque vai envolver uma série de outras questões, mas ela não é um assunto isolado. Ela precisa ser olhada nesse conjunto também dos riscos físicos, dos riscos químicos, né? Porque eles muitas vezes também vão estar interligados. Sem dúvida. É verdade. Outra lição que fica: a mesa de sinuca na área de convivência não é ação para mitigar problemas. Não resolve. Não resolve. Não, é legal, mas não é olhar para a causa. Isso, né? exato. São coisas que vão ajudar no bem-estar, Isso. mas não vai resolver Não vai resolver a Não causa. A gente tem que pensar muito na questão começar do básico, né? Então, primeiro, entenda assim, o que eu preciso fazer. Não adianta você enfeitar um bolo que está estragado, né? Exato. Então, coloca aqui, organiza a casa, trata direitinho. Quando está tudo certo, tudo isso gera valor também, né? Então, a festa, a mesa de sinuca, isso é excelente. Claro. Mas são acessórios, São né? acessórios. São Perfeito. Se o funcionário tá ali, tem o propósito de estar ali, de entender para onde a empresa vai, como ele vai caminhar junto com essa empresa, a jornada dele tá bem cuidado. Isso. Se tiver mesa de sinuca ou se não tiver mesa de sinuca, não vai nem fazer diferença para ele. É isso, exatamente. Você disse tudo, né? Então, isso é a mais, né? É um carinho a mais, é um cuidado a mais, mas o essencial precisa estar bem feito antes.
E também não adianta pagar a ginástica lá, o plano de ginástica, o aplicativo, e não cuida, não fazer o básico bem feito dentro de casa, né, exatamente, Aline? Exatamente. Então, o colaborador gosta muito, é excelente. Todos esses benefícios são excelentes. Claro que é. Mas não resolvem o problema necessariamente. Não resolvem o problema. Isso. Muito bom. Agora, vamos olhar para o futuro, né? Se você tiver que tá diante de um conselho de uma grande empresa aqui, e você discutindo riscos, estratégias, seja jurídicas ou reputacionais, né? Qual seria o alerta mais direto sobre saúde mental e riscos psicossociais para os próximos anos? O alerta mais direto, eu diria que é olhar para o colaborador como o principal ativo das organizações. Né? Esse é o grande alerta, porque mesmo com todo o avanço de inteligência artificial, tecnologia e todo o resto, são as pessoas que vão cuidar de tudo isso. A empresa vai continuar sendo feita de pessoas. Vai continuar sendo feita de pessoas e tem coisas que só as pessoas vão fazer, né? Não dá para você terceirizar ainda, e eu acho que não vejo isso acontecendo, né? Para algo tecnológico. Então, o principal aviso para os conselhos é cuidar desse capital intelectual. Gente, de verdade, que líder, que CEO não sabe disso? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Quem não sabe disso? Pois é. Lembra que a gente fala que o óbvio precisa ser dito? Então, acho que de vez em quando precisa A menos que você tenha uma operação 100% robotizada. Ainda 100% assim... 100% robotizada. 100%, ainda assim, você vai olhar que assim, ela é robotizada para atender a alguém. Né? Então, você precisa ter um olhar para o cliente, que seja, né? Então, você vê que a gente roda, a gente cai sempre no mesmo centro, né? O ser humano. O ser humano. Cada vez mais. A comunicação, a cultura. Isso. Agora, de novo, né? As grandes empresas, médias e grandes empresas, têm áreas específicas para cuidar disso. Sim. O que você acha que uma pequena empresa, que querendo ou não, faz parte da sociedade, impacta em impostos, em empregos, etc. e tal, ou seja, faz parte da sociedade? O que você acha que as pequenas empresas poderiam fazer nessa direção? As pequenas empresas, elas têm... É isso que eu quis dizer. Tendo menos recursos. Ela vai olhar para dentro e vai organizar a casa, né? Então, a pequena empresa, ela tem, sim, essas dificuldades, né? De não ter corpo técnico suficiente, equipe, mas ela tem a proximidade com o que está acontecendo, né? Muito mais. É uma vantagem. É uma vantagem. Né? Às vezes consegue o diagnóstico até mais fácil. Mais rápido. Identifica onde está pegando. Identifica e tem menos burocracia para corrigir, né? Porque o próprio gestor ali identificou, mexeu ali na rotina, na organização de trabalho e corrigiu. Então, ainda não vai pegar para NR1, né? Porque NR1 vai pegar empresas acima de 100 funcionários, mas as pequenas precisam olhar para isso, até pensando em crescimento, em estruturação, né? Em como é que eu organizo o meu processo aqui. Não precisa, e isso é muito importante, né? Esse ponto é muito importante. Você não precisa contratar um diagnóstico caríssimo para sua empresa, né? Especialmente as pequenas. Ela precisa olhar para o que está acontecendo. Como é que a operação está organizada, os colaboradores estão trabalhando bem, isso está gerando afastamentos, está gerando problemas, né, para essa minha equipe, mesmo por menor que seja, né? Então ela consegue ali organizar o básico, né? Cumprir as suas obrigações de uma forma saudável. Sim, a grande questão é essa, né? É você entender se o ambiente é saudável ou se ele adoece quem está trabalhando ali. Perfeito, ótimo. Perfeito mesmo. E para a gente encerrar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar que não foi dito aqui ou que você gostaria de acrescentar mesmo? Puxa, acho que uma mensagem, a gente falou bastante sobre isso, né? Mas um ponto que eu acho muito importante é que que as empresas consigam olhar para as pessoas de fato como o seu grande capital. Ativo. Né? O seu grande ativo. Sim. Porque a humanidade é complexa, a gente sabe de todas as questões que acontecem, e a gente está aqui, né, pensando em sociedade, para evoluir, para ser melhor, para se ajudar, para cumprir a sua função, mesmo as empresas, né? As empresas cumprem as suas funções, então nunca perder isso de vista, né? Muitas vezes a gente olha para os objetivos das empresas e não entende que por trás de uma empresa você tem famílias, né? Você tem resultados, você tem sonhos que estão construindo ali, que estão solidificando essa organização. Então, não perder a humanidade das nossas organizações, acho que é o meu grande desejo, assim, meu grande recado. Sensacional. Muito bom, acho que é isso mesmo. Acho que, Aline, muito obrigada pela sua participação.
Acho que ficou claro que saúde mental não é pauta periférica, é pauta estratégica e urgente. Não adianta maquiagem, né? Não adianta. E dar o primeiro passo para quem ainda não deu e seguir firme, né? Isso. Vai encontrar dificuldade? Vai doer muitas vezes? Vai, porque vai se deparar com situações ali que, né, Mas depois mas depois vem a ajusta. recompensa. Depois melhora. Recompensa, melhora. Melhora. É isso. E para as empresas que têm condição de contratar uma consultoria, como que eles podem fazer? As empresas que querem, né, contratar uma consultoria, nós prestamos esse serviço, né? A Inteligente presta esse serviço. Então pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? Inteligenteconsult.com.br, inteligente com 2 L's e E no final. Inteligente, de gente. Inteligente, de inteligência humana mesmo, né? Legal. Pode nos procurar, né? E quem quiser também, e acho que esse é um ponto muito importante que a gente cumpre como consultoria, se alguém tiver dúvidas, né, quiser entender como isso está acontecendo, a gente está super disponíveis para conversar, sem nenhum compromisso. Legal. Porque às vezes, Daniel, falta exatamente isso que você falou, né? A minha empresa não tem capacidade de contratar uma consultoria, mas eu preciso de direcionamento. Então a gente faz essas conversas muito para orientar também. Acho que isso é muitas empresas, não são poucas não, né, Dan? Não. Acho que são muitas empresas. E a gente faz esse movimento, né? A gente faz alguns encontros com empresários, com executivos, com gestores, para discutir, para trocar figurinha, né? Primeiro que para a gente é muito rico, né? A gente consegue aprender muito com essas trocas e porque esse networking ajuda muito, né? Isso é muito legal. Sim, Sem sim. dúvida. Então, E querendo ou não, acho que isso está impactando para uma sociedade melhor. a gente tem um propósito, Sempre né? A Inteligente nasceu do propósito, né? Meu e da Fernanda, de promover sociedades melhores a partir das empresas. Olha. Então a gente faz o que a gente consegue, né? O nosso papel estamos no caminho aí de cumprir. Então sintam-se legal. mesmo à vontade de conversar com a gente. Com Que se isso for sirva de necessário. inspiração. E mutualidade, né? Ganha-ganha, todo mundo sai Também. ganhando, ninguém perde. Exatamente, né? Conhecimento, Conhecimento. né? Conhecimento nunca se perde, só se multiplica. Exato. Que bom, né? Que bom, ainda bem. Procurem pela Inteligente com Inteligente 2 L's e E no Consult. final. Isso, É isso. Legal. Aline, muito obrigada pela Imagina. sua participação. E você que está em casa, ative o sininho do YouTube e não perca nenhum episódio do Entralizando. Até mais.